Olá, agora nós vamos para a nossa terceira e última aula sobre os negócios jurídicos, tá? Nas aulas passadas nós falamos sobre os vícios da vontade, os planos, e agora a gente vai aprofundar nessa área que é a teoria das invalidades dos negócios jurídicos. Lembraremos agora um pouco mais da ponte de Mariana, tá? Que é a escada pontiana, na qual nós temos o plano da existência, da validade e dos efeitos. Na validade, quando alguma coisa não sai bem aí, conforme a gente estava estudando, a gente vai deixar esse negócio jurídico, se válido, ele sobe, produz efeito, nós podemos acrescentar os elementos acidentais se quisermos. Se não, se ele não consegue subir, ele vai ser inválido ou nulo, tá? Importante dizer que o inválido é uma categoria que a gente vai estudar bastante, mas o nulo é muito grave. Ele tem um defeito muito grande, né? E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Os negócios jurídicos inexistentes, né, são aqueles que não conseguem nem subir para o próximo degrau, né? A gente vai ter aí a ausência de elementos das existências, tá, do plano existencial, né? Ou seja, não precisa de ação para a gente remover, porque ele nem existiu, não está no ordenamento jurídico, tá ok? Agora nós temos também os negócios jurídicos inválidos. Os inválidos vão se dividir em dois, em nulos e anuláveis, tá? E a gente vai aprofundar mais nessas diferenças, ok? O nulo, ele tem uma ação de nulidade, né? E ele é muito grave. E o anulável é de anulabilidade e ele tem menor gravidade. A gente pode consertar, tirar esses vícios, né, da vontade. O negócio jurídico nulo, né, é a falta de um elemento essencial, e a gente vai discutir. A capacidade, por exemplo, negócio jurídico com um agente absolutamente incapaz, menor que 16 anos, sem nenhum tipo de representação, é um negócio nulo que não existe, né? Porque a vontade do menor de 16 anos não existe, tá ok? Objeto, ele precisa ser, quando o objeto é ilícito, impossível, indeterminável ou indeterminado, tá? Motivo determinante do negócio jurídico for ilícito, né? Ou seja, negociação de herança de pessoa viva, né? Ambas as pessoas sabem que não podem fazer esse tipo de negócio com a pessoa viva ainda, tá? Forma prevista em lei e não seguida. Compra de uma venda de imóvel maior que 30 salários mínimos sem escritura pública. Ou seja, passou de 30 salários mínimos, a gente vai ter que ter uma observância nessa solenidade, tá? A solenidade, que é o próximo, se não for praticado o ato solene essencial ao ato, relacionado com o anterior ainda, tá? O objetivo do negócio jurídico, por exemplo, quando o objetivo é ilícito também, né? Ou seja, fraudar a lei, evitar tributação, relação de compra e venda de carro, comprei por 20 mil, mas eu só vou declarar 10, tá? Ou seja, isto também é um negócio jurídico nulo, tá? Ou seja, isso não se faz, ok? Quando a própria lei disser que é nulo, no artigo 489. Se o preço ficar arbítrio de apenas um dos contratantes, mudar de preço na hora fundamental, o negócio jurídico também é nulo, porque a declaração de vontade, no caso, ela precisa ser das duas pessoas, né? Então, o preço é uma coisa importante a ser combinada e não chegar na hora e mudar o preço, né? E o outro vai ficar sem a declaração de vontade porque não sabia desse preço, logo o negócio jurídico vai ser nulo, tá bom? O preço é um elemento essencial, pois o outro, desconhecendo, não possui vontade para o mesmo. Tá? Agora, negócio jurídico anulável, que é a ação de anulabilidade. As causas possíveis da anulação. Quando a lei disser que é anulável, ponto final, o ordenamento determina isso, ou seja, é uma determinação legal da sanção, né?
Nós temos um negócio jurídico praticado por alguém relativamente incapaz de 16 a 18 anos, sem auxílio do assistente. Tá? Nós temos vícios da vontade, vícios do consentimento. Lembram dos 6 vícios do consentimento? Quais são? Estado de perigo, coação, erro substancial, lesão, dolo, fraude contra credores. Vontade não foi livre, logo não poderia subir na escada pontiana. Tá? Ou seja, ela tem esse vício de vontade. Okay? As diferenças entre o negócio nulo e o negócio anulável, a gente vai falar sobre 2 critérios importantes. O negócio nulo ele é gravíssimo, né? Ele vai abranger uma ideia de sociedade como um todo, o coletivo. Ao passo que o anulável, a gente vai ter uma ideia que envolve somente as partes. Tá? Então, ele tem mais flexibilidade para trabalhar, voltar para esse ordenamento jurídico do que o nulo. O nulo é nulo a qualquer momento, ele é imprescritível, não tem prazo para entrar com ação, porque ele é um negócio que não existe. Okay? A gente está pensando também em relação ao interesse. Né? O dolo gera o vício da vontade, que gera um negócio jurídico nulo ou anulável, no caso do dolo. Tá? Ele pode gerar tanto o anulável quanto o nulo. Quando for nulo, de interesse público, interesse social, interesse da coletividade, e o negócio jurídico anulável é o interesse somente das partes envolvidas no negócio jurídico. Interesse particular, note que a gente está abrangindo para uma sociedade, nós temos mais efeitos sendo produzidos, e no outro a gente tem uma parcela que é ali entre os dois, contratante e contratado. Ok? Então a gente tem um interesse particular mais, né, justo nesse momento, tá bom? Então ele é menos grave. Nós temos a convalidação ou suprimento, quando podemos transformar um negócio inválido em um negócio válido, que isso é jogo para a gente. É quando podemos transformar isso. O negócio nulo não convalida, porque se ele não existe, como que ele vai, né, aparecer? Então ele não aparece, ele não convalida. Tá? Um agente incompletamente incapaz de fazer um negócio jurídico, uma criança aí de 8 anos fazendo um negócio, não existe. Não existe. Então logo não dá para você voltar no ordenamento jurídico e tornar válido, porque ele nunca foi válido, tá? Ele não foi nem inexistente. Agora o anulável. O anulável podemos sim convalidar, tá? Exemplo, um agente relativamente incapaz, se fizer um negócio jurídico, posteriormente ele pode assinar e fazendo com que o negócio jurídico perca aquele vício de vontade, né? E se torne válido, pois o defeito, que é a declaração de vontade, passa agora a existir, no caso de um relativamente incapaz. Tá? Absolutamente incapaz durante 8 anos, não tem jeito. Se o representante não está lá, ele não tem vontade, então não é feito esse negócio. Tá? Quanto aos efeitos, tá? Aí a gente tem 2 nomenclaturas, que é o ex tunc e o ex nunc. Tá? O ex tunc ele é grave. Tá? A gente está falando do negócio jurídico nulo. Os efeitos do negócio jurídico nulo, que são ex tunc, ele tanto no partir do momento que você entrar com uma ação, tá? Você vai parar de fazer efeitos posteriormente, e tudo que fez anteriormente ele sairá do ordenamento jurídico. Tá? Vamos ler aqui. Os efeitos deixarão de ser produzidos após a sentença, que é uma ação judicial de nulidade, que terá duplo efeito. Terão os efeitos retirados do ordenamento anterior à sentença e eliminam também os efeitos depois. E o ex nunc, do anulável, em que enquanto ele está produzindo, continua produzindo, a hora que entra a sentença, dali para frente, deixarão de produzir os efeitos, tá? Mas o negócio, ele continua a existir, tá? Os efeitos deixarão de produzir após a sentença, porém a sentença não retirará os efeitos anteriores do mundo jurídico, tá bom? Ou seja, continua produzindo, entra a sentença e para de produzir. Esse é o ex nunc.
Ex tunc, entra, ele deixa de produzir tanto adiante quanto para fora, tá? Ele sai. Insumação de nulidade, ex tunc, e ex nunc, ação de anulabilidade, tá? Agora vamos falar sobre os prazos, né? O prazo, toda vez que gerar vícios da vontade, 4 anos. E por regra geral, 2 anos, tá? A gente vai falar depois dos artigos que elencam essa situação, tá bem? Então, o negócio jurídico nulo não tem prazo, porque ele não existe, não tem prescrição. E o negócio jurídico anulável, a regra são 2 anos, porém, quando tem vício de vontade, vícios da vontade, da declaração de vontade, são 4 anos. Simulação, artigo 167, declaração falsa de vontade, que é o fingimento, tá? Um negócio jurídico diferente do verdadeiro e o negócio simulado e o negócio dissimulado. Então, a simulação a gente vai ter um negócio diferente, tá? E ele vai se dividir em 2, tá? No negócio simulado, o negócio simulado é aquele que ele pretendia fazer, tá? É aquilo que ele vai enganar. Então é um negócio falso. Por exemplo, uma venda de uma casa de 500 mil reais. Ele fez o negócio de 500 mil reais, porém ele declarou 300 mil. Então esse é um negócio simulado. Qual que é o negócio simulado aí? A venda de 300 mil, porque o verdadeiro era de 500 mil, porque ele realmente praticou de 500 mil, mas ele declarou o de 300 mil. Então, o 300 mil é um negócio jurídico falso, tá? Ao passo que o dissimulado, que é o negócio jurídico dissimulado, é a venda do 500 mil, porque este é o negócio verdadeiro. Esse não houve simulação, este aconteceu de fato, tá ok? Então, nós temos aí o negócio jurídico falso e o negócio jurídico verdadeiro, que são as duas, uma que é simulado e a outra que é dissimulado, tá? Agora, nós temos 2 situações em relação ao negócio jurídico falso e os verdadeiros, tá? Que eu vou falar logo adiante. As hipóteses, tá? Em relação às simulações. A gente tem a interposição de pessoas participando disso, ou seja, negócio jurídico com alguém, mas a lei não permite que você acaba chamando outra pessoa. Por exemplo, né, o Código Civil diz que um homem casado não pode dar imóvel a uma amante. Então ele acaba dando para o pai dela e o pai dela passa para ela depois. Isso é uma simulação, ou seja, uma simulação de doação para que chegue na amante, como ele bem queria logo no começo. Tá? Isso, nós temos também uma segunda hipótese, ocultação da verdade, ou seja, através de instrumentos que ele vai fraudar, né? Ou seja, ele vai ocultar a verdade. A questão da compra e venda de 500 mil, mas na verdade foi registrado só de 300 mil para evitar tributação, ou seja, ele fez uma cláusula falsa no negócio. E temos também a falsidade da data, em que o negócio jurídico ele vai ter uma simulação, né, na qual ou nós colocamos uma data posterior para que a gente tenha benefício. Por exemplo, um rapaz de 17 anos vai fazer um negócio jurídico e eu coloco lá 4 meses depois para que ele já tenha os plenos poderes, né, ele vire um agente totalmente capaz. Então a gente está colocando a data posterior, ou se a pessoa tiver uma doença de Alzheimer, se ela tiver o diagnóstico, por exemplo, em 2019, setembro de 2019, eu coloco que ela teve aí um negócio jurídico comigo em janeiro de 2019, que ela estava completamente lúcida, ou seja, alteramos a data para nos beneficiarmos, tá? Nós estamos simulando uma situação. Agora, as características dessa simulação, ela tem que ter acordos, né? Ela tem que ter conluio, acordo de mais de uma pessoa, tá? Porque está simulando. Declaração falsa, ou seja, declaração falsa da verdade. O objetivo é de enganar, de fraudar a lei, tá? Por exemplo, vai divorciar, mas não quer fazer a partilha de alguns bens, então você finge que você tem dívida com um amigo e deixa bens como de garantia e se livra dos bens para evitar a partilha da família, tá? Aliás, a partilha dos bens.
No caso, é uma simulação. Quais são as consequências disso? A simulação, como eu te falei, é que tem duplo caráter, né? Pode ser um negócio jurídico falso, pode ser um negócio jurídico falso, e pode ser um negócio jurídico verdadeiro. Quais são essas diferenças em relação a esse falso e o verdadeiro? Como eu te falei, o simulado é o falso e o dissimulado é o qual ele quer enganar. Tá? Aqui é um negócio jurídico verdadeiro. Então, quando nós temos uma simulação absoluta, não existe negócio jurídico por detrás. Tá? É somente um fingimento de uma dívida, por exemplo, para dar garantia de bens. Ou seja, não existe um negócio verdadeiro, ele simplesmente inventou uma dívida. Não existe um negócio aí. Por isso que a gente fala que a simulação é absoluta. Não existe um negócio jurídico que realmente acontece por detrás disso. Agora, nós temos a simulação relativa. No caso, nós temos dois envolvidos, mais uma vez. Negócio jurídico falso e negócio jurídico verdadeiro. Compra e venda de uma casa de 2 mil, compra e venda de uma casa de 500 mil, que seria um negócio verdadeiro. Isso aconteceu de fato. E temos a compra e venda de uma casa de 300 mil, que eu simulei, eu menti para diminuir a tributação, para enganar e fraudar, né? Então isso é um negócio jurídico falso, tá? Simulado. Então o negócio jurídico simulado, ele é nulo, né? Você é espertinho, você vai colocar lá 300 mil para declarar menos imposto, esse negócio é nulo, tá? Então não faça isso. Declaração de vontade não existe ou é falsa. Agora, lembra que você não queria declarar 500 mil? Este negócio jurídico, que é o dissimulado, esse sim passa a existir, passa válido, né? Então ele permanece e subsiste, ex nunc, para trás e para frente. Para trás, os efeitos continuam os mesmos, tá? E o para frente, ele deixa de fazer efeito, tá? Porque ele é um negócio jurídico verdadeiro, ou seja, ele passa a tornar verdadeiro e o simulado lá para trás desaparece, tá? Agora, os atos ilícitos, tá? Artigos 185 e 188. Os atos lícitos podem ser de acordo com a lei, né, o lato sensu. Se permite, pode. Se não permite, não pode. E se a lei não diz absolutamente nada, então pode. O que não é proibido é permitido. O ato ilícito é um ato contrário à lei e causa dano. Nós devemos sempre retirar o dano e indenizar as pessoas, tá? Agir com imprudência, imperícia, negligência, vai ter que indenizar, tá bom? No caso, temos também o abuso de direito, tá? Que seria extrapolar direito de propriedade. O que seria extrapolar o direito de propriedade? Pode-se construir algo que tenha utilidade na sua propriedade, desde que não inflija o vizinho, ou seja, extrapolar os seus direitos de propriedade. Por exemplo, ouvir música às 3 da manhã. Não é legal, né? Você tem a sua propriedade, porém você vai estar ultrapassando esses direitos, né, ferindo o próximo, tá? Então o artigo 87 abre aspas. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos os bons costumes, tá? Vai ter que indenizar, vai ter que reparar, artigo 927, tá? Agora sobre a responsabilidade civil. A responsabilidade civil se gera dano a alguém, tá? Contratual, se você gerou dano, né, de ordem civil contratual, você vai ter que cumprir o que está no contrato, tá? Simples assim, tá? E se não está no contrato também, vai ter que fazer essa indenização, só que aí a gente chama de que é uma Rex Aquilia, é uma lei aquiliana, ou seja, precisa indenizar a pessoa que foi prejudicada, mesmo que ela não tenha sido colocada no contrato, ou seja, esteja
um contrato simplesmente verbal, por exemplo, tá? Ou seja, pode ser extracontratual. Atos lícitos lesivos. O que seria isso? Um ato lícito lesivo, né? A gente fala sobre defender-se contra agressor de perigo real e iminente contra a própria integridade física ou de outrem. Ou seja, você vai sofrer, né, uma agressão, né, injusta, e você, através da sua preservação, né, você vai se defender contra esse agressor, tá? Então nós temos aqui a legítima defesa, que é um ato lícito lesivo, né? Você vai gerar dano para alguém, tá? Porém, esta não gera indenização, tá? Definição: ato lesivo praticado contra agressor não cabe indenização, é você ou ele, tá? Então é uma legítima defesa. Agora nós temos também a legítima defesa putativa, é aquela que você se enganou, você achou que ele era um agressor em potencial, mas você foi desmedido, se precipitou e agrediu ele primeiro. Isso gera indenização, tá? Você se equivocou, não era um perigo real, não era um agressor, você se enganou. Legítima defesa putativa, tá? E nós temos também excesso de legítima defesa. Esse gera indenização. Exercício regular de um direito. Não gera indenização cobrar algo devido, tá, de alguém que é de direito, né? Ou seja, o abuso de direito, no caso que geraria indenização, seria colocar no WhatsApp que a pessoa deve dinheiro, né? Isso é um abuso do seu direito de cobrar, só que você tem meios legais para cobrar este devedor. Você não poderia, por exemplo, colocar no WhatsApp. Então você tem um abuso de poder aí, tá? Mas se você tem o exercício regular do direito, como eu disse, como uma cobrança de dívida, você pode fazer tranquilamente, tá bem? Agora, em relação ao estado de necessidade. O estado de necessidade, ele causa dano a patrimônio ou integridade física de alguém para se livrar de um perigo, tá, iminente. Aqui a gente colocou um exemplo bem interessante em relação a uma criança que está na rua e você, dirigindo o seu automóvel, desvia dessa criança e bate no muro. O muro é patrimônio de terceiro, deve ser indenizado porque o dono do muro não tinha nada a ver com a criança, não tinha nada a ver com você que estava dirigindo o carro. Você, para evitar o estado de perigo, saiu, né, saiu batendo no muro. O que vai acontecer neste caso? Você vai pagar o muro e pode pedir indenização aos pais da criança, tá? Então, desvia da criança da rua e bate no muro, cabe a indenização. Ação de regresso, que é pedir reembolso, cobra-se da pessoa que gerou o perigo, cabe indenização, indeniza a pessoa e pede em reembolso. Paga o muro, pede de reembolso para os pais da criança, tá? Agora a gente vai falar sobre a prescrição. A prescrição, ela é o decurso do tempo, tá? A definição mais interessante é a atuação do tempo no negócio jurídico, efeito do tempo no negócio jurídico. Por exemplo, aquisição de direitos, uso capião, e perda de direito, prescrição extintiva. A gente vai falar agora mais aqui da prescrição extintiva, tá? Ou seja, isso precisa entrar com uma ação judicial, tá? O objetivo é, se passar o prazo, o caso, não poderá entrar com a ação, porque é perda de direito. Isso gera segurança no ordenamento jurídico para estabilizar as relações. Então, é o seguinte, você tem um dano, você pode pedir a ação para conseguir essa indenização, porém, você tem um prazo, tá? Esses prazos são respeitados, 4 anos, 2 regra geral, 4 anos vão ter vícios da vontade, tá? Então, para causar uma estabilidade
no ordenamento jurídico, né, nas relações jurídicas, você tem que ter esse prazo respeitado. Então, fique tranquilo, se passou 5 anos, não fica tranquilo, se estiver dentro do prazo, não cabe mais aquela ação. Então, isso gera uma tranquilidade, né, para que a gente não fique sempre no terror de que alguém vai te ligar e te pedir alguma coisa. Tá? Os elementos. Para a gente ter essa prescrição, a gente vai ter que ter previamente uma violação de algum direito, tá? Apenas entraremos com ação se algum direito for violado. Se não há direito violado, não há ação, logo não há prescrição. Inércia de titular do direito violado. Ele não entrou com a ação dentro do prazo estipulado. Ou seja, se a pessoa tinha um direito, né, de entrar com uma ação e passou o prazo pela inércia de ele não fazer absolutamente nada, pelo comportamento, então significa que ele vai perder o prazo e você vai ficar bem tranquilinho aí. Tá? E o decurso do prazo. A lei dirá, regra, 2 anos, exceção 4 anos, vícios da vontade. Tá? Agora, ações imprescritíveis. Exemplo, negócio jurídico com absolutamente incapaz. Mais uma vez, se é absolutamente incapaz, menor que 16 anos, o negócio jurídico não existe, porque o negócio jurídico está pautado na declaração de vontade. Não existe declaração de vontade, esse negócio não existe. Se não existe, você pode entrar com ação a qualquer momento da tua vida, tá? Porque ele realmente não existe, tá bom? É uma ação declaratória de nulidade, ou seja, um negócio jurídico nulo. Outras ações imprescritíveis, direito de personalidade, ações de Estado, no caso de um filho, uma filiação, divórcio, estado da pessoa, ações de bens públicos, que seja é interesse da sociedade como um todo, né? O que tiver de bens públicos serão imprescritíveis. Agora vamos falar sobre a suspensão da prescrição. A suspensão é uma causa que gera uma suspensão no prazo. Quando entrar com a sentença, suspende o prazo. Se temos um prazo de prescrição de 3 anos e o efeito suspensivo entrou no primeiro ano, entra ao efeito suspensivo no primeiro ano, passa, por exemplo, 5 anos, esse efeito suspensivo desaparece, por exemplo, 5 anos, e você começa a contar o prazo quando? Passou, já tinha passado 1 ano, continuamos a contar o prazo. Passou 1 ano, a gente vai contar o 2 e o 3, porque o 1 já tinha passado quando entrou o efeito suspensivo. Tá? Ou seja, se a contagem iniciou, aliás, se a contagem não iniciou, o prazo não inicia. Se a contagem já iniciou, paramos de contar. Tá? Agora, nós temos também a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição é quando, mais uma vez, um prazo de 3 anos, no primeiro ano entrou um efeito interruptivo aí da prescrição. Tá? Quando sair esse efeito interruptivo, por exemplo, 5 anos, passou 5 anos, né? O prazo, ao invés de contar 2, 3, ele vai continuar o prazo no começo, ou seja, de novo vai começar a correr os 3 anos de novo, tá? Mas isso só pode ser feito uma vez, senão vira uma estratégia e vira palhaçada, tá? Então, o prazo volta a correr por inteiro apenas uma vez, tá? Se temos um prazo de prescrição de 3 anos, acontece uma causa interruptiva no segundo, quando a mesma cessar, voltará por inteiro 3 anos. O exemplo dele foi com 1 ano, esse aqui são com 2. Tá? Agora, a interrupção depende de um comportamento ativo, de praticar conduta, direito de ação, ou seja, esse efeito interruptivo vai ser mais alinhado com a conduta da pessoa. Então, ele está indo atrás, ele está protestando, ele está enviando notificação, né? Um despacho do juiz interrompe a prescrição, ou seja, esta inércia, esta conduta dessa pessoa faz com que essa prescrição, esse efeito interruptivo aconteça, tá legal? Agora sobre os prazos, tá? Os prazos de fato são cálculos que não cabe a gente agora discutir,
mas nós vamos falar do artigo 206 e 205, tá? O 205 é o prazo de geral, regra geral, 2 anos. E o 206 são prazos específicos, tá? Agora, os prazos específicos, a gente tem muitas variáveis, tá? 1 ano, por exemplo, dívida de hospedagem. 2 anos, pensão alimentícia. 3 anos, ação de indenização. 4 anos, tutor e curador. 5 anos, ações, honorários de profissional liberal, tá? Ainda nessa questão de prescrição, a gente vai entrar na decadência. A decadência, né, pelo vários que a gente vem estudando, tem umas dificuldades em falar isso é prescrição, isso é decadência e tal. Mas ficou muito fácil quando um doutrinador disse mais ou menos assim: será. Doutrinador não, acho que isso aqui tá na lei, viu? Preciso dar uma olhadinha aqui. Se o prazo estiver dentro dos artigos 206 ou 205, ele será prescrição, ou seja, a lei está dizendo. Se ele estiver dentro de qualquer outro artigo, dentro do Código Civil, ele será decadência. Mas o que é decadência? Na prescrição, nós perdemos o direito de entrar com a ação. E na decadência, nós perdemos um direito material. Então, a definição: perda de algo por conta do decurso do tempo. Nós estamos falando do direito material. Perdemos o direito material, ele decaiu, tá? E no caso da prescrição, é o tempo que a gente tem para entrar com a ação, tá? Para a gente agir. Interessante, decadência não interrompe nem suspense, simplesmente ele decai. É diferente da prescrição. A prescrição nós temos um prazo, nós podemos suspender ou interromper, fazendo com que o prazo volte a contar novamente, tá? E ficamos por aqui. Essa é a terceira parte do vídeo. Espero que tenha sido de bom valor para vocês e boa sorte na prova, seja do primeiro ano noturno, seja do primeiro ano diurno. Boa sorte, pessoal!